Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero convidar você a me acompanhar na resolução da questão de número 100 da prova rosa do Enem de 2017. Essa questão trouxe à baila, mais uma vez, o problema do chuveiro elétrico, do aquecimento elétrico, da potência elétrica. E, nesse sentido, nós vamos ler o enunciado para começar a resolução. Me acompanhe. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão, para três condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma e grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Apresenta-se então o gráfico, observe. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Opção A, 1/3, opção B, 1/5, opção C, 3/5, opção D, 3/8, opção E, 5/8. Bem, estimado estudante, nós vamos aqui supor que toda a energia elétrica está sendo convertida em energia térmica. Por esse motivo, nós vamos escrever aqui na lousa que o valor da potência elétrica apresentada pelo chuveiro vai ser igual à potência térmica que vai ser direcionada à água. Então, a água é que vai ser aquecida. O problema está querendo saber a relação entre as potências. Vamos, por outro lado, tentar encontrar as relações matemáticas. Quem seria, então, a potência térmica? Você sabe que potência é energia sobre tempo. A energia vai ser a quantidade de calor transferida para a água. Então, nós vamos colocar a quantidade de calor transferida para a água dividida pelo intervalo de tempo. Então, potência é a rapidez com que se transfere energia. Um mecanismo de transferir energia é o calor. Mas o que essa potência elétrica vai provocar na água? A variação da temperatura. Então, MC delta Tsão. Então, eu estou colocando o T maiúsculo para representar a temperatura em contraste com o T minúsculo que é utilizado para representar o tempo. Então, mas para não ficar falando maiúsculo e minúsculo, que são palavras muito compridas, eu vou colocar Tsão e Tzinho. Outra ideia. Pelo que a gente vê no gráfico, se fala sobre a variação da temperatura e a vazão em litros por minuto. O que é vazão em litros por minuto? Observe a unidade. Vou colocar aqui no cantinho esta observação. OBS. Litro dividido por minuto é igual a volume dividido por intervalo de tempo. Perfeito? Para fazer aparecer o volume aqui nesta expressão, a gente pode lembrar que a massa é a densidade vezes o volume. Então, a massa é o produto da densidade pelo volume. Sabendo disso, a nossa potência elétrica vai ser densidade da água, neste caso, vezes o volume de água nesta vazão, vezes o calor específico, vezes o aumento de temperatura, isto tudo dividido pelo intervalo de tempo. E aqui aparece um bom conhecido de você. Lembra? Volume sobre tempo? Volume de água sobre tempo corresponde àquilo que nós estávamos chamando de vazão da água. Olha que legal! Então, nós vamos poder encontrar uma relação entre as grandezas. A grandeza potência elétrica do chuveiro e essas demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa vazão de Z, certo? É comum se usar a letra Z para vazão volumétrica. Então, vai ficar bem elegante a forma desta expressão. Então, a potência elétrica
do seu chuveiro vai ser a densidade da água vezes a vazão, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Mas o problema vem aqui para nós perguntar qual é a razão, né? A fração correspondente à condição do morno e a do superquente. Então nós vamos colocar aqui a potência elétrica na situação em que nós temos o morno dividido pelo valor da potência elétrica na situação em que nós temos o superquente. E aí vai começar a interpretação do gráfico. Eu vou reproduzir o gráfico ali em cima. Me acompanhe. Observe agora a interpretação deste gráfico. Quando a gente está no morno, com uma vazão de 3 litros por minuto, há um aumento de 12 graus Celsius na temperatura. Você fala, professor Douglas, onde é que o senhor enxergou esses 12? Da leitura do gráfico está um pouco acima dos 10, então aqui pela leitura deve estar na faixa dos 12. Então, na condição morno, com 3 litros de vazão por minuto, a gente tem um aquecimento da água de 12 graus Celsius. A água aumenta de temperatura 12 graus Celsius ao passar pelo chuveiro. Por outro lado, quando estamos no superquente, o aumento de temperatura é 32. No quente, esse aumento de temperatura está na faixa de 21 graus Celsius. Então, quanto maior o nível, 1, 2 ou 3, morno, quente ou superquente, maior o aumento de temperatura. Agora, também observe que se a gente aumentar a vazão do chuveiro, o famoso abrir o registro do chuveiro para que flua água com maior rapidez, este aquecimento vai reduzindo. Por quê? Porque passa muito mais água, né? À medida que você vai abrindo o registro, vai aumentando a vazão e não vai conseguir o aquecimento que você desejava inicialmente. Mas aqui, para resolver este problema, nós vamos tentar dividir a potência elétrica conseguida com ele na situação morna pela potência elétrica conseguida na situação quente. Como nós vamos fazer isso? Comparando. Note que a potência elétrica que nós acabamos de demonstrar, ela depende da densidade da água, da vazão, do calor específico e da variação de temperatura. A densidade da água é conhecida. Vamos pegar esta situação em que a vazão vale 3 para os dois níveis de aquecimento. Então a gente já pegou aqui a mesma vazão. O calor específico da água também é conhecido no problema. Então nós vamos calcular essa diferença a partir do aumento de temperatura. Então vamos substituir. A partir dessa equação, nós já vemos que densidade da água vai ser a mesma nas duas situações. A vazão, a gente vai pegar a mesma porque nós estamos comparando quando a vazão vale 3. O calor específico da água é o mesmo em ambas as situações, mas nós estamos vendo no gráfico que no caso do morno, o aumento de temperatura foi 12 graus Celsius, enquanto que no caso do superquente, isso valeu 32 graus Celsius. Quando fizer a razão entre esses valores, simplificando, isto vai dar 3/8. Professor Douglas, como chegaste aí? 12 dividido por 4 são 3 e 32 dividido por 4 são 8, o famoso máximo divisor comum. Isso significa que a opção correta está na letra D de dado. Então marque como opção correta a opção D de dado. Bem, querido estudante, terminamos mais uma questão. Se você gostou dessa nossa resolução, dê um joinha. Se gosta da programação do nosso canal, se inscreva e peça as notificações que sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado. Ficamos por aqui. Foi uma enorme satisfação te acompanhar em busca do conhecimento. Até um próximo encontro.